E aí o último relatório que a gente fez foi esse com subreport. A gente tinha feito um relatório para as pessoas, primeiro, só tinha a tabela pessoa, e aí no último eu falei para vocês para a gente mostrar os endereços e os contatos dessa pessoa. Só que aí, como é mais de um endereço e mais de um contato, não dá para simplesmente fazer um join e jogar os fields aqui dentro. Eu mostrei para vocês que a consulta acaba trazendo mais de uma vez a mesma pessoa. E isso não pode acontecer. Você quer que a pessoa apareça uma vez para todos os endereços dela e todos os contatos dela. Vamos só dar uma ajeitada nesse relatório, porque ele ficou bem horroroso isso aqui, cara. Dá para a gente melhorar um pouco essa aparência aqui. Da seguinte maneira, ó. Se a gente olhar esse sub de endereços, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse texto estático que está aqui e vou colocar ele no relatório principal. Ver se eu consigo colar ele aqui. Isso. Eu entender o que eu vou tentar fazer aqui. Eu vou diminuir o espaço do subreport e vou colocar o text field junto com os outros aqui, para a gente fazer o mesmo alinhamento. O tamanho, se vocês olharem aqui, está diferente. Uma coisa que eu vi que dá para fazer é esse grid que está aparecendo aqui, ó, está com um espaço muito grande. Ou pelo menos, não, aqui está fácil. Mas se você quiser diminuir esse espaço, dá para a gente diminuir. Então, eu coloquei aqui o endereço, eu falei do grid, né? Vou voltar aqui. Como é que você pode mudar esse grid? Lá nas preferências do Jasper Studio, Jasper Soft, né? Aqui no Report Designer, lá em Rulers and Grid, o grid está com 10, provavelmente é milímetro ali. Você pode diminuir, de repente você põe 5 aqui, ó. Ó, mudou o tamanho do grid ali, ó. Aí fica mais fácil de você, de repente, mexer no tamanho dos campos e coisa do tipo. Se você precisar, tá? Então eu deixei o endereço fixo no relatório principal. E aí lá no sub de endereços, vamos ver o que eu tenho que mudar para ficar legal. Primeiro, o tamanho desse componente, eu diminuí ele. Ele caiu aqui para 15,1. Então o meu sub de endereços, eu vou pegar ele aqui e vou alterar o tamanho da largura para 15 também. Aí, eu vou tirar essa linha, que isso aqui não está ajudando em nada. E vamos trazer esses caras para cá, para o topo. Eu vou diminuir o tamanho. Pronto. Feito isso, o que muda agora? Ó? Lembra? Salva, né? Já pode compilar de novo. Tratando. Agora ele fixou. Vou compilar o relatório de novo. Vamos voltar para o principal. Compilar também. E aí eu vou fazer o preview para ver se melhora. Aí, ó, os endereços agora tá no mesmo alinhamento. E eles ficaram certinho aqui. Ó. O problema é o contatos ainda. Então, o que a gente vai fazer aqui com os contatos? Vamos pensar. Eu podia tentar fazer a mesma coisa. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Eu vou diminuir o tamanho dele para ficar igual, com 15 também. Ó. Vou tirar o texto estático daqui e vou trazer para o principal. Já vão ver um problema que vai acontecer. O tamanho está diferente. Se você quiser, ao invés de tentar mudar o tamanho, você pode selecionar dois componentes, por exemplo, e na hora de definir o tamanho deles, pegar a altura máxima dos dois ali. Ou seja, ele vai pegar a altura do maior deles. Pronto, ficou com o mesmo tamanho. Eu vou centralizar, jogar ele para a direita. Pronto. E aí, esse cara, como diminuiu, vamos lá no sub e vamos alterar o tamanho dele para 15 também. Só que aí, como eu diminui esse tamanho, vamos colocar esse cara aqui para cima. Eu vou tirar essa linha.
Vou esticar ele um pouco mais. Pronto. Salvei, compilei, volta para o principal. Compila para não esquecer. Só que se eu testar agora, olha o que vai acontecer com os contatos. O endereço tinha dado certo, mas vamos ver os contatos. Ó. Olha o problema aqui. Ó. O contatos, ao invés de descer e ficar perto do contato, ele ficou logo em seguida. Do jeito que eu coloquei aqui, ó, depois de endereços, ele ficou. Porque o posicionamento dele está fixo em relação ao topo. Então não interessa se esse cara aumentou. Esse aqui não vai seguir junto. E não adianta eu botar a float aqui, que nem a gente fez na linha, para fazer a linha descer com o conteúdo. Porque o conteúdo que está acima dele não aumenta. O conteúdo que está acima dele é fixo. Então ele vai ficar parado aqui. Não ficou legal. Certo? Nossa, esse trem tá bugado hoje. Aí. Esse contato não podia ficar aqui, tinha que ter descido. A maneira da gente arrumar isso é tirar essa parte do detalhe 1. A gente consegue, se você clicar aqui com o botão direito no detalhe 1, colocar outra banda de detalhe. Você pode ter um detalhe 2, ó. É outra seção do relatório que vai ser repetida de acordo com a quantidade de dados que você colocar aqui dentro. Mas faz parte da seção que é gerada pela consulta. E aí a gente arrasta, no caso aqui a linha também, para a banda 2, para o detalhe 2. Eu vou diminuir o detalhe 1 para ficar colado aqui. E aí vamos posicionar de novo. Tá vendo que tá cheio de exclamação em vermelho? Porque para ele tá errado. É o posicionamento. Se você dá uma arrastada aqui dentro, ele já vai voltar ao normal. Pronto. E aí você posiciona direitinho, ó, do jeito que estava antes. Só que agora no detalhe 2. Vou subir essa linha também. Colocar ela bem perto aqui. Detalhe 2 tem espaço sobrando, vamos diminuir. Salva. E aí faz o preview. Agora sim, ó. Como ele ficou num outro detalhe, ele começa como se fosse uma sessão nova. Então o contatos esperou acabar o detalhe 1 para começar o detalhe 2. E aí o contatos desceu, ó, junto com o telefone, junto com o celular. Junto com o celular aqui. Ó. Só tinha um contato? Faltando coisa aqui, não tá? Deixa eu testar. Eles tinham mais de um contato. Só tem celular. Opa, volta aqui. Mas não é possível que não tenha alguém com mais de um contato. Ah, coisa errada aqui, pera aí. É, ó, tem mais de um contato e não está aparecendo. Qual que foi o problema? Provavelmente na hora de fazer o sub, eu esqueci de avisar que esse cara pode aumentar. É, ó. O texto de ajuste tá... Não, mas não é isso. É aqui. Esse cara não tá aumentando para caber. Por quê? Ah, olha o que eu fiz de errado, ó. Olha a banda que eu coloquei isso aqui. No título. Tá no lugar errado. Por que que o título não tá aparecendo, hein? Olha que bugada linda. O detalhe 1 sumiu. Ele tava com um tamanho muito pequeno, não tava nem aparecendo aqui. Por isso que ele não tá esticando, ele tá no lugar errado, ó. Ele tem que ficar no detalhe, não no título. O título não preciso. Acho que foi eu que fiz errado. Na hora que eu apaguei aquele texto estático, eu joguei esse cara no lugar errado. Agora sim, está no detalhe 1. Vamos ver de novo. Deixa eu compilar. Cuidado para não esquecer de compilar. Às vezes você fica achando que o seu relatório está errado, é porque ele não está usando a versão mais nova. Vamos lá. Ah, agora deu certo.
os 2 contatos e os 3 contatos. Tava sendo estranho, por que que não estava aparecendo? Tá com problema ainda, os endereços tá com a mesma coisa, ó. Ah, só tá, ó. Tá no título, ao invés de estar no detalhe. Como é que eu fiz isso? Essa proeza, eu não sei. Vamos arrastar esses 3. Você pode arrastar por aqui, ou você pode pegar daqui e trazer pro detalhe também, ó. E aí tira o título. Diminuir o detalhe. Salva. Compila. Volta para o principal. Preview. Manda executar de novo. Agora sim. Achei estranho. Cadê os outros endereços? Agora tem os 3 endereços da Coca. Os 2 contatos. Os outros 2 só tinham um endereço, mas tinha 2 contatos e 3 contatos. Bem melhor a aparência do que estava antes. A gente consegue aí, pelo menos, centralizar as coisas, alinhar elas dessa forma. Então lembra que dá para colocar mais detalhes no relatório se você precisar, justamente para conseguir fazer esse tipo de alinhamento do label aqui. E se você não quisesse jogar os text fields aqui dentro, você também tem um componente que é uma tabela. E aí nessa tabela você consegue botar as colunas e botar os campos dentro das colunas e coisa do tipo. Dá para a gente montar e aí ficaria alinhado de acordo com a tabela que você fez. É outra maneira de fazer o relatório aí também. Vamos fazer então a prática aí, a terceira, né, do Jaspersoft Studio. A gente vai ver aí passagem de parâmetros para o relatório. A gente já usou passagem de parâmetros para passar uma informação do relatório principal para o subreport. Se vocês olharem lá no nosso subreport, a gente criou um parâmetro, código pessoa, onde a gente estava recebendo nesse parâmetro o valor do código da pessoa atual. Esse campo aqui do código estava sendo jogado nesse parâmetro do relatório do subreport. E aí a gente usava esse parâmetro para fazer as consultas e limitar, no caso aqui, os endereços só para os endereços dessa pessoa que eu recebi como parâmetro. Mas o parâmetro não precisa ser só para passar uma informação do relatório principal para o subreport. A gente pode fazer com que o relatório principal receba parâmetros do nosso programa. O nosso código pode, de repente, enviar alguma coisa como parâmetro para a gente poder usar isso no nosso relatório. É isso que a gente vai estar fazendo nessa prática. Novamente, a gente não vai começar do zero, a gente vai aproveitar o resultado da segunda prática. A gente vai aproveitar aquele relatório com subreport. Mesmo esquema, eu vou salvar como e vou mudar o nome do relatório, só para a gente não perder o relatório anterior. Então aqui, nesse nosso relatório SQL direto complexo, eu vou lá fazer um save as. Dentro do mesmo projeto, eu só vou mudar o nome para relatório SQL direto complexo com parâmetros. Vou dar um OK. Ele gerou um novo relatório. Eu estou nesse agora com parâmetros. Lembra que só mudar o nome do arquivo não é o suficiente, porque se você olhar no outline, o nome ainda está com o nome antigo. E aí você consegue mudar isso de que forma? Você seleciona o relatório aqui no outline, e aí lá nas propriedades do relatório a gente muda e coloca o mesmo nome. Relatório SQL direto complexo com parâmetros. Agora sim, o nome do arquivo e o nome do report estão diferentes. Isso para não perder o outro relatório. Aquele complexo que a gente fez continua aqui. Tá? Ele usa os 2 subreports e esse com parâmetros também usa os do mesmo subreports. Isso não tem importância. Desde que eles existam, os dois vão estar usando a mesma parte do subrelatório. E agora a gente pode fazer as mudanças nesse aqui sem perder o que a gente tinha feito antes. Qual que é a ideia aqui, então? A gente vai aproveitar esse recurso de parâmetros para relatórios e a gente vai enviar o título que a gente quer no relatório, como se fosse um parâmetro. Então, eu vou tirar aquele título que está usando um texto estático. Vamos lá. Eu vou tirar esse texto aqui, ó, todas as pessoas. Vou deletar ele.
E ao invés de botar um texto estático, eu vou vir aqui nos parâmetros do relatório. Eu vou clicar com o botão direito aqui em parâmetros e vou falar para ele, quero criar um novo parâmetro. Quando você cria um novo parâmetro, ele vai entrar lá na sua listagem como parâmetro 1. E aí, com ele selecionado, a gente consegue mexer nas propriedades desse parâmetro. Por exemplo, eu não quero que chame parâmetro 1. Eu vou chamar aqui de título. Por que eu estou colocando tudo maiúsculo? Não precisa, tá? Mas como todos os outros parâmetros são maiúsculos, vamos seguir esse padrão dele aqui. O título vai ser uma string mesmo, então deixa lá como javalang string. Então já mudei o título. E aí eu vou pegar esse título, que é esse parâmetro, e eu vou definir para ele um valor padrão. Aqui embaixo, nas propriedades, você tem lá Default Value Expression, a expressão padrão de valor. Você consegue clicar naquele botão lá da tabelinha e editar isso como se fosse uma expressão normal aqui. Você podia montar um código todo maluco aqui. No meu caso, eu quero o seguinte: se ninguém mandar um valor para título, eu quero que fique a string, né? Todas as pessoas. Lembra de colocar entre aspas. Isso aqui é Java, tá? A ideia então é, se ninguém passar um valor para esse parâmetro, usa todas as pessoas. Se alguém passar um valor, usa o valor que recebeu. E aí, com esse valor padrão agora, eu posso pegar esse título e arrastar para dentro do meu relatório. Joguei lá, ó, o parâmetro título. Lembra que o P é de parâmetro, F é para field. Agora aqui, vamos só posicionar ele direito aqui dentro. Eu vou esticar ele para pegar toda a largura. Eu vou alinhar ele no container para ficar lá em cima, no top. A gente pode aumentar um pouco mais esse tamanho. E aí a fonte está pequena. A gente pode ir lá nesse text field e aumentar um pouco. Eu vou centralizar na horizontal e na vertical. E vou aumentar essa fonte aqui para ficar um pouco maior. Vamos salvar. Se eu fizer um preview agora, o que vai acontecer? Ele está perguntando qual é o valor do título. E já me mostrou o título padrão a todas as pessoas. Por que ele abriu isso aqui? Deixa eu só mostrar. Quando eu criei esse parâmetro aqui, ó, esqueci de avisar isso. Se você pegar ele de novo, vai lá em propriedades, ele está marcado essa caixa aqui, ó, is for prompting. Ou seja, a sua aplicação vai te perguntar o valor. Se você fizer um preview aqui, ele vai te perguntar qual é o valor do título. Volta aqui. Ele vai te perguntar esse cara. Se você usar o valor padrão e rodar, ele vai sair lá, ó, todas as pessoas. Aí se você quiser colocar outra coisa, você podia vir aqui. Outra coisa, ficou bom. Manda rodar de novo. Agora o título é outra coisa. Então a ideia é, o que você mandar para o relatório para esse parâmetro, ele vai usar como título aqui. E se você não mandar, volta aqui, eu posso dar um reset, ele volta para o valor padrão. Ó. Se você clicar no reset, manda rodar de novo, vai sair todas as pessoas. Então, a prática praticamente é isso. Só para a gente ver que dá para mudar o título usando um parâmetro. Só que não é só para mudar título. É isso que é bacana, que é a ideia. A gente já fez isso. Ah, tá. Depois, como é que eu vou passar um valor de parâmetro para o relatório via código? Isso aqui depois está lá na prática também, mas a ideia é que a gente cria um mapa. Esse mapa vai estar mapeando uma string num objeto. Essa string é o nome do parâmetro. Então aqui, ó, título. E o objeto é o valor que eu quero pôr nesse parâmetro. No nosso caso, é outra string. Por exemplo, eu queria que passasse esse título aqui para o relatório. Então eu crio esse mapa, eu chamei aqui de parâmetros, joguei lá um objeto hashmap nele, e aí eu ponho nesse parâmetros, ó, faço um put, o título com esse valor. Depois eu pego essa variável parâmetros e mando isso para o relatório. E aí o relatório vai achar esse cara e vai usar ele nesse campo aqui para mim. Mas o bacana é que
o seu parâmetro pode fazer com que o seu relatório fique mais flexível. Lembra que o nosso relatório ele está com o SQL fixo aqui. Eu mostrei para vocês, ó, se você clicar botão direito no relatório dataset em query, você volta lá naquela parte da consulta. Ó. Nesse relatório, por exemplo, está fixo. Nunca vai mudar isso aqui. Sempre vai buscar todas as pessoas e ordenar em ordem alfabética pelo nome. Nunca vai ser diferente isso. Com parâmetros, a gente consegue fazer isso aqui ficar mais flexível. Vamos ver os exemplos. Ó. Eu podia ter um parâmetro, que está ID pessoa, mas eu podia ser o código. Eu podia ter um parâmetro código. E aí, se a pessoa mandasse um valor 10 como parâmetro, o relatório aqui, com esse select, ia buscar só a pessoa de código 10. Então, você podia ter um relatório em que você manda o código e ele mostra, ele faz um relatório daquela pessoa. Mas ele vai fazer de qualquer pessoa que você quiser. Eu podia ter um parâmetro em que você manda um nome. E aí ele faria um select usando esse parâmetro no select. Ó. Usando lá para fazer um like. E aí se você mandasse a porcentagem, ele ia buscar todas as pessoas em que o nome começa com A. Se você passasse de repente um D, ele ia buscar todas as pessoas que começam com D. Então o seu relatório, ele ganha um pouco de flexibilidade aqui, se você passar esse valor de parâmetro para ele. Ó. Eu podia ter um valor mínimo, um parâmetro mínimo e um parâmetro máximo. E aí, se você mandasse 18 e 25, ele ia buscar as pessoas com a idade entre maior que 18 e menor que 25. Eu podia ter imagina um sistema de vendas, eu podia ter um parâmetro mínimo, e aí eu vou selecionar só as vendas em que o valor for menor que esse mínimo. E aí, se o cara passasse 5.000, você saía mostrar as vendas que foram um valor inferior a 5.000, que coisa do tipo. Então, a gente consegue, com esse parâmetro, fazer com que a consulta do relatório fique um pouco mais flexível do que do jeito que está ali, por exemplo, no nosso relatório. Então, não é só para mandar título. A gente pode mandar parâmetro e usar isso na consulta. Fica bacana o nosso relatório também. Vamos fazer aí a prática 4 de Jaspersoft Studio. A gente vai ver aí alguns detalhes interessantes. Vamos ver essa ideia. Vamos começar aí com o problema das fontes. Espero que esse problema eu só consigo mostrar realmente quando a gente estiver rodando isso na parte de web. Mas eu já vou explicar agora. O Jaspersoft Studio ele permite que você escolha as fontes que você quiser no seu relatório. Se você fizer um preview do seu relatório dentro do Jaspersoft Studio, você vai ver essas fontes aparecerem nos locais que você definiu. Aí que é o problema. Agora observe os arquivos PDF gerados nas outras práticas. As fontes que você definiu não estão sendo usadas. O problema aqui é o seguinte, ó. Imagine que eu peguei esse título e aí eu fui lá no text field e eu não quero usar o sans serif 25. Você vai ver que se você clicar ali nas fontes, ele vai te mostrar todas as fontes do seu sistema atual. No caso aqui eu estou no Linux. Eu podia catar uma fonte bem maluca aqui, ó. Nossa, que fonte horrorosa, cara. Escolhi essa fonte. E se você fizer um preview, vai sair com aquela fonte. Mas isso porque eu estou no Jaspersoft Studio. Tá, inclusive se eu vier aqui e tentar salvar, sinal, cadê o disquetinho? Eu conseguiria exportar isso aqui como um PDF. E depois abrir esse PDF. Olha o problema aqui, ó. Deu para mostrar. Cadê aquela fonte? Por que diabos no preview parece de um jeito, mas quando eu gero um PDF, ele está saindo errado? Não sai com a fonte. Esse é o problema que a gente vai tentar arrumar aqui. Eu não sei por que eles a fazem desse jeito. Mas tem como arrumar. Para que essas fontes sejam usadas para gerar os arquivos PDF, você deve incluir essas fontes como se fossem bibliotecas no seu projeto no Eclipse. Aqui o problema foi o próprio Jaspersoft Studio na hora de gerar o PDF. Muito doido, né? Como é que ele não usa a fonte? Eu não sei, cara.
Mas isso vai acontecer também na nossa aplicação web. O cara vai pedir o relatório, o nosso programa vai gerar o PDF, e aí o cara recebe o PDF e não está com a fonte correta. Eu preciso fazer o quê? Colocar a fonte como se fosse uma biblioteca, uma dependência do projeto. Do mesmo jeito que a gente coloca, por exemplo, lá o driver JDBC do MariaDB, eu preciso colocar essa fonte como se fosse uma dependência do projeto. E aí, como é que a gente faz isso? Lá no Jasper Soft Studio, lá nas preferências, a gente tem fontes dentro do Jasper Soft Studio aqui, ó. Então, se você vier janela, preferências, Jasper Soft Studio, você vai ver que tem aqui, ó, fontes. E não tem fonte nenhuma colocada aqui dentro do Jasper. Eu acho que quando ele mostra aqui nas propriedades, ele olha no sistema. Mas internamente não tem as fontes. Esse é um dos problemas aqui. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar essa fonte na lista de fontes dele. Então, se você clicar em ADD aqui, ó, eu consigo, como se fosse cadastrar uma fonte no meu sistema. Eu posso dar um nome, eu posso escolher os arquivos que eu quero que ele use para quando a fonte for normal, bold, itálico e bold itálico. E acho que nessa prática a gente vai escolher uma fonte. Eu falei, não aparece lá naquela janela. As fontes que ele te mostra não estão naquela seção. O que você precisa fazer primeiro é instalar a fonte que você quer no Jasper Soft Studio. A instalação é no Jasper Soft Studio e não na sua máquina. Porque o sistema operacional ele pode já ter a fonte, mas o Jasper Soft Studio não tem ela. Como exemplo, a gente vai pegar aí uma fonte para a gente usar no nosso relatório. Se vocês olharem naquele arquivo liberationmono.zip, vocês vão ver que isso aqui tem vários arquivos. E é a fonte Liberation Mono, mas para bold, bold, itálico, itálico e regular, que seria o normal. Então vamos pegar esse arquivo, vamos extrair ele. Então quando você descompactar o arquivo, ele vai te jogar essas fontes, esses arquivos aqui, lá dentro de Liberation Mono. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui nessa parte de fontes, vou pedir para cadastrar uma nova fonte, e aí eu vou dar o nome que eu quiser aqui, ó, Liberation Mono. E aí eu escolho os arquivos. Ele aceita arquivos de diversos tipos. Lá na nossa fonte são arquivos TTF. Então, TrueType fonte, eu vou pegar aqui e vou escolher o arquivo. Ó. Eu vou lá dentro do meu... Se achar agora onde é que ele está. Linux, DAO, material, Spring, Liberation Mono. Eu vou pegar, primeiro é o normal, então eu vou pegar o regular. E vou mandar abrir. Então é esse arquivo. Eu vou na aba Bold e faço a mesma coisa. Só que agora eu pego o arquivo Bold. Na aba Itálico, eu pego Itálico e Bold Itálico. Tá lá. Escolhi os 4 arquivos aqui, ó. Vou dar um Next. Aqui é para você fazer mapeamento e coisa do tipo, te trocar, não precisa fazer nada disso. Ó. Vou definir local, não precisa. Criei a fonte. A Liberation Mono dentro do sistema. Ela existe agora dentro do Jaspersoft Studio. Eu vou tentar mudar agora aqui e colocar Liberation Mono. Vamos achar ela aqui, ó. Liberation Mono 25. Se eu fizer um preview, tá aplicando a todas as pessoas. Difícil de ver a diferença, né? Em relação ao que já estava. Elas são muito parecidas. Eu vou pedir para salvar, exportar esse cara aqui de novo. Eu errei o arquivo. Exporta como PDF. Aí eu cliquei errado de novo. Aí. Desktop, salvar, escreve por cima. Agora deu certo. Ó.
Sei que tá difícil de enxergar, mas ele aplicou a fonte que eu escolhi no PDF que ele gerou, porque ele conhece essa fonte. Isso no Jasper, tá? Essa etapa que eu fiz aqui nas preferências de cadastrar a fonte tem que ser feito aqui para poder gerar a partir dele. Mas isso não é o suficiente para o meu programa depois gerar o PDF com essa fonte. É isso que é a complicação nossa aqui, que a gente está resolvendo na prática. O que eu tenho que fazer agora, depois de cadastrar? Vamos lá, seguir aqui. Então, depois que a gente fez o cadastro, o Jasper sabe que essa fonte existe, mas isso não é o suficiente para ela sair correta nos PDFs gerados pela aplicação Java. O que eu tenho que fazer então? Depois de estar com ela cadastrado, eu tenho que exportar essa fonte. Eu tenho que vir aqui, selecionar ela e mandar exportar. Quando eu falar para exportar, ele vai gerar um arquivo jar com essa fonte. Eu vou colocar ele no mesmo diretório do projeto, contato simples, e eu vou chamar aqui de fonte liberation mono, por exemplo. .jar. E mando salvar. Então eu fiz o quê? Eu peguei os arquivos dessa fonte e exportei como um arquivo .jar. Ele colocou no mesmo diretório do projeto. Esse arquivo .jar tá aqui, ó. Será que se eu conseguir abrir ele, aqui dá para ver, ó. Quando você gera esse .jar, o que ele fez? Ele põe um arquivo de propriedades e joga a fonte lá dentro, ó. Os arquivos estão tudo dentro desse jar aí, ó. E eu preciso depois, no meu programa que vai usar esse relatório e essa fonte, eu tenho que importar esse arquivo dentro do meu projeto. Preciso usar ele no meu projeto. Só que nós estamos trabalhando com Maven. Então eu tenho que ter uma maneira de importar esse jar usando o Maven. E lembra que o Maven ele busca a fonte lá no repositório central, baixa essa fonte, põe lá no diretório .m2. Ele tem que fazer essas etapas para poder encontrar o arquivo. Só que esse arquivo é meu, esse arquivo não está no repositório central. Então a gente tem que fazer todo um esquema lá no programa. Daqui a pouco, quando a gente for colocar ele na aplicação, a gente vai fazer isso rodar para valer. Mas o que a gente faz? A gente pode criar um novo diretório, local maven repo, dentro do seu projeto, e aí vai lá no nosso POM e fala para ele o seguinte, olha, eu quero cadastrar um novo repositório. Qual repositório? O repositório é esse local maven repo, e a URL dele é um diretório, é um arquivo, é um caminho dentro da minha máquina. Ou seja, dentro do caminho do meu projeto, dentro desse diretório local maven repo. É como se eu estivesse criando um diretório e avisando para o Maven que esse diretório é um repositório. Eu tenho que fazer isso. Mas não é o suficiente só colocar esse diretório lá dentro. Eu tenho que fazer com que esse jar que eu gerei aqui pelo Jasper seja colocado nesse diretório como se fosse uma dependência que possa ser usada depois. Então eu tenho que ir lá no terminal, dentro do diretório do nosso projeto, e fazer um deploy. Eu estou pedindo para ele, olha, eu uso o plugin de deploy e faz um deploy para mim de qual artefato? Daquela fonte nessa versão com esse arquivo aqui. Eu estou explicando para o Maven, pedindo para ele fazer um deploy daquele jar nesse diretório, para depois usar esse diretório como um repositório do projeto. Porque depois eu posso colocar essa dependência como esse arquivo jar, como se fosse uma dependência. Então eu crio um diretório, aviso para o Maven que esse diretório é um repositório, jogo o arquivo jar como se fosse um arquivo do Maven dentro desse repositório para poder usar ele como dependência dentro do meu código. Olha que trabalheira. E eu tenho que fazer isso para cada arquivo jar de fonte externa que você tiver, para poder usar essa fonte depois. E aí sim, uma vez que essa fonte virou uma dependência do seu código, quando o Jasper tentar gerar o PDF, ele acha a fonte. E aí ele consegue gerar seguindo aquela fonte. Tá?
Já existem algumas fontes no repositório do Maven. Então, já tem algumas pessoas que criaram fontes e já estão disponíveis no Maven. Então, lá no repositório, já tem pelo menos duas fontes colocadas lá. Se você de repente estiver usando elas, aí não precisa fazer essa loucura toda, você só precisa colocar a dependência. Mas eu não achei muitas, não. Então, normalmente a gente tem que fazer essas etapas aqui. Então, a minha dica para vocês é não viaja muito na fonte, não. Se você usar sempre a fonte padrão, não vai ter problema. Se quiser, não, tá muito feio desse jeito. Escolhe uma, duas no máximo, para não dar essa trabalheira toda. Já pensou toda vez que for fazer um relatório ter que fazer essa bagunça com fonte? Não vai dar trabalho demais, não compensa. Mas a gente vai fazer isso depois, quando a gente estiver na próxima prática, aí já gera um PDF na aplicação. A gente pode testar isso aqui para vocês verem rodando. E essa etapa a gente já pode testar agora. Eu quero zebrar os registros do relatório. Como assim zebrar, professor? Eu quero que uma linha de uma pessoa lá do meu relatório apareça branca, a outra apareça em fundo cinza. E aí fica alternando, uma com fundo branco, outra com fundo cinza, coisas do tipo. Isso é o zebrar. A gente vê isso muito em tabela. Dá para ser feito isso no nosso relatório. Como é que a gente faz isso? A gente vai inserir um retângulo no nosso relatório, no lugar que a gente quer que fique com a cor. E aí a gente vai alterar a propriedade backcolor para o valor que a gente quer. Então vamos lá. Ó. A ideia aqui é o seguinte: ó. Existe lá na paleta um retângulo. Eu vou pegar esse retângulo e vou soltar ele aqui dentro do detalhe 1. Ele ficou com esse tamanho. A gente consegue, clicando com o botão direito, mudar o tamanho dele. Eu posso falar para ele, olha, pega tanto a largura quanto a altura da banda. Botei ele aqui. E o bacana desse retângulo é que a gente consegue mudar a cor dele. Aqui tá ruim. O que ele não tá mostrando, eu não sei. Mas uma dessas duas cores é o font, é a parte da frente, e essa aqui acho que é o back color. Não tá aparecendo escrito aqui, eu não sei, cara. Essa é a cor de fundo, ó. Eu consigo mudar essa cor de fundo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, pegar um cinza mais claro aqui. Só que, como esse retângulo foi jogado na frente, se você fizer um preview, ó, que beleza, ele fechou toda a seção aqui. Eu não quero que fique na frente, eu quero que fique atrás do texto. A gente consegue mandar esse retângulo para trás. Se clicar com o botão direito, aqui existe ordem. Você consegue falar, olha, manda para trás, send backward. Só que ele só mandou para trás de um. Beleza. Pera aí, vamos fazer esse trem direito. Deve ter um jeito melhor de fazer isso. Vou jogar esse retângulo aqui. Eu já fiz um send to back direto aqui. Funcionou. Foi uma vez só. E aí sim eu vou setar ele com o tamanho. Agora deu certo. Então já manda ele para trás de cara, posiciona e aí muda a cor. Ó, ficou um fundo cinza por trás dos campos. Se fizer um preview, tá lá o fundo cinza. Só que só pegou a banda 1. Agora vai complicar aqui. Deve ter como mexer na borda. A borda eu não quero. Não quero borda, essa é a verdade. Tirar a cor. Vai ficar complicado aqui agora. Deixa a borda por enquanto. Só que só ficou no detalhe 1. Eu teria que fazer a mesma coisa no detalhe 2. Então eu podia pegar um outro retângulo, jogar no detalhe 2, já arrebentou todo o meu relatório, beleza? Manda para trás. E aí faz com que ele pegue. Vamos diminuir esse cara, eu vou botar ele aqui. Toda a largura. Muda a cor de fundo.
Como é que eu vou acertar a mesma cor do outro agora? É uma boa pergunta. Vamos ver o valor que foi usado aqui. Foi esse valor. Eu vou botar o mesmo valor nesse aqui. Ficou a mesma cor. E eu vou falar para ele pegar toda a banda também. Vamos fazer um preview. Que belezura. O que ficou faltando? Ele ficou fixo, ó. Ele não esticou com o conteúdo. A gente consegue selecionar ele e falar para ele, olha, tira esse no stretch. Eu quero que ele fique relativo. Ah, não. Antes era relativo ao maior objeto. Não. Eu quero que ele pegue a altura do container. Vamos ver se vai dar certo. Mesma coisa o de baixo aqui. Eu quero que ele pegue a altura do container. Vamos fazer um preview. Aí, ó. Agora ele pegou toda a seção. Só que como ele está com borda, a linha está aparecendo. Ó. Eu não quero essa borda. Porque para sumir com ela vai ser complicado. O que a gente podia de repente fazer era botar a borda com a mesma cor de fundo. Da cor de fundo. Ó. Porque eu não vi uma opção de tirar a borda. Eu não achei. Mas se você colocar a borda com a mesma cor do fundo, praticamente é como se não tivesse borda. Eu acredito. Aí deu certo. Ó. A seção toda ficou com a cor de fundo. Mas na verdade são dois retângulos com a borda da mesma cor. Só que não tá zebrado nada, né? Tá todo mundo com o fundo cinza. Como é que eu faço para zebrar? É isso que eu tenho que fazer agora. Vamos lá. Lembra que a gente usou aquele print when expression para definir quando é que a gente queria que aparecesse o comentário o complemento do endereço? A gente pode usar ele também para decidir se quer que apareça o fundo ou não. De que jeito? Eu vou criar uma variável booleana para decidir isso. Esse report count, ele guarda o número do registro atual. Aí eu pego esse número do registro atual, transformo ele num inteiro, e aí eu faço o módulo 2, divide por 2. Se o resto for zero, é porque é um número par. Se não, é porque é um número ímpar. E eu transformo esse resultado, verdadeiro ou falso, num booleano. E esse booleano é o que eu uso para decidir se eu quero que mostre ou não. Então a ideia é, eu vou usar esse print when expression. Por exemplo, eu vou selecionar os dois aqui, vamos ver se dá para fazer. Os dois retângulos. Vou lá em aparência, print when expression. E vou falar, olha, pega essa variável do próprio Jasper, transforma no inteiro, módulo 2 igual a 0. Então, se for par, eu quero que mostre. Se for ímpar, não. Vai ser falso. Vamos ver o que vai sair aqui. Olha lá, ó. O 0 para ele é par, o 1 é ímpar, ficou fundo cinza. O 2 é par, não apareceu. Ah, não, eu quero o contrário, professor. Tudo bem. Se for diferente de 0 é porque é ímpar. Vou fazer o preview. Agora inverteu, ó. O 0, 1 e o 2. O 1, ele deu falso lá, não colocou. Então a gente consegue fazer esse zebrado no relatório. Aqui não ficou tão bonito, não. Se fosse uma tabela, ia ficar bem melhor que isso aqui. Mas é só para mostrar que dá para fazer. A gente consegue fazer esse esquema com o Jasper. Outra coisa que a gente não mexeu foi com máscaras de dinheiro e de data. Lá no relatório que a gente fez, a gente olhar lá o preview, vou dar um zoom aqui. Mas quando a pessoa é física, lembra que eu mostrei a data de nascimento? Ó, saiu isso aqui, ó, 5, 10, 80, 12 AM. Pô, eu não quero que apareça a data de nascimento desse jeito. Dá para a gente mudar a maneira com que os dados, principalmente data e valor de financeiro, por exemplo, aparece aqui no relatório. Acho que lá no banco, vamos olhar as datas das pessoas. Eu acho que é ano, mês e dia.
Bom, vamos descobrir. Eu vou mudar aqui para dia 25. Se não deixar é porque é o contrário. Eu. Então é ano, mês e dia. Mas ó, eu botei o Strubilobaldo dia 25 de maio de 1980. Vamos ver o preview de novo. Strubilobaldo, ó, tá mês, dia, ano. Não tá legal no nosso formato. Então a gente consegue mudar isso aqui dentro do relatório se a gente quiser. É isso que eu vou mostrar agora. Ó. Vamos primeiro pensar em dinheiro, embora não tenha como testar. Alguns dos campos ou parâmetros usados nos relatórios para representar valores financeiros são do tipo double. Se você mandar mostrar um campo ou parâmetro desses num test field sem mudar nada no relatório, ele vai mostrar do jeito que ele receber, não importando o número de casas depois da vírgula e sem o sinal que a gente costuma ver para indicar que é dinheiro. E normalmente não é isso que você quer. Você pode alterar a maneira com que esse campo ou esse valor de parâmetro aí aparece no relatório em um test field, alterando a propriedade pattern do test field. A gente clica lá naqueles 3 pontinhos. Bom, vamos pensar que... Imagine que aqui... Vou botar um test field de novo, vai, só para não estragar o relatório. Muito. Eu boto o test field. Imagine que eu estou ligando esse cara num campo que era um double. Certo? Lá em test field, se vocês olharem nessas propriedades do test field, uma delas é a expressão do padrão, esse pattern expression. Antigamente, não é o pattern expression que eu falei. Essa interface está bem bugada, moçada. E é pattern, não está aparecendo. Do mesmo jeito que na cor não apareceu background e foreground, esse aqui é o pattern. Por isso que tem os 3 pontinhos. Ó. Esse é o pattern expression, mas o que eu estou mostrando aqui, na verdade, é o de cima. Ó. É esse campo aqui. Se você clicar lá nos 3 pontinhos, ele vai abrir essa janela para você escolher qual é o formato do padrão. E um desses formatos é o formato para dinheiro. E aí você conseguiria, de repente, escolher um. Tá? E aí você consegue definir zeros que você quer que apareça antes, número de casas decimais. E aí quando você escolhe um, ele põe, ó, ele te monta o padrão que vai sair para aparecer daquela forma. Só que esse padrão, se eu não me engano, é o padrão americano. Vamos tentar botar um valor aqui dentro. Imagina que é 1738. Eu joguei esse valor lá dentro. Mas eu defini essa máscara. Vamos ver o que diabo vai sair aqui. É, ele pegou, aplicou a máscara, mas ele está aplicando a máscara como se fosse em dólar. Então a casa decimal é ponto, a separação de milhar é a vírgula, ele botou o cifrão aqui. Ele arredondou, o valor ficou 46, embora eu tenha colocado 45678. Ele observou o padrão que eu defini. Mas não é isso que eu quero que saia em real, por exemplo. Então eu não posso simplesmente usar essa máscara do jeito que eu peguei ela daqui. Porque infelizmente ele não pega a nossa máscara e coisa do tipo. Vamos botar esse cara em real. Aí eu vou ter que fazer com código Java. Não dá simplesmente para usar aquele pattern. Porque o pattern, infelizmente, não pega em real, está pegando em dólar. O que eu tenho que fazer então? Eu vou tirar esse pattern, vou deletar ele, e aqui na expressão eu colocaria aquele código Java. Ó. A ideia, eu estou usando aqui o number format, pegando uma instância para dinheiro com que locale. Aí eu estou pegando o locale português do Brasil. E aí eu estou pedindo para formatar, no caso aqui era o valor double de um field. No nosso caso não tem double, então eu vou jogar esse número aqui dentro. Vamos para ele, ó, formata esse valor aqui com esse local. E aí se eu fizer um preview, tá lá, ó, R cifrão 10.738,46.
Então dá para a gente melhorar a parte de financeira aí com dinheiro. No caso não foi com máscara, porque a máscara infelizmente não serve para real. Mas dá para fazer via código. Então você já tem aí como é que faz isso para dinheiro. E datas. Mesmo esquema. Tem lá o pattern para a gente usar. Mas se a gente vier lá, vamos pegar a data de nascimento da pessoa, porque aqui vai dar trabalho, hein? Porque ou é data de nascimento ou era. Não vai dar para fazer com esse campo direto. Ah, não aqui, né, Rafael? Aqui. Porque a gente fez mostrar ou era a data de nascimento ou era o nome fantasia. Então eu não posso aplicar essa máscara no field inteiro. E aí quando for uma pessoa jurídica, nome fantasia não dá para converter em data. Então nesse exemplo não vai dar para aplicar direto. Mas vamos fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu vou jogar um text field e vou tentar jogar uma data aqui dentro. Se você pegar esse text field, ele tem lá o pattern. Lembra que é o que não está aparecendo. Ó, 3 pontinhos. Ele tem aqui data. E aí você pode escolher o formato. Mas observe que quando eu pego aqui 12, 10, 20 é mês, dia e ano. Bom, não é isso que eu quero. Tá? Eu preciso mudar esse valor. Não posso simplesmente usar do jeito que está aqui. Eu acho que eu posso criar a minha própria. Eu podia falar que eu quero... Vamos pegar aqui. Dia, mês e ano. Olha lá, ó. 10 de dezembro de 2020. E aí se eu aplicasse esse pattern, vamos botar um valor aqui dentro. Porque agora complicou. Eu vou ter que fazer um... Tentar pegar a data atual, um objeto com a data atual e converter usando aquela máscara. Vamos ver se vai dar certo. Ah, ele não sabe o que é o local date. Que belezura, cara. Ai, ai, como é que ele não sabe o que é um local date? Shift O, Java Time, local date. Tudo isso para pegar o pacote. Volta lá. Vamos ver se eu botando o pacote inteiro ele acha. Não garanto também não. Ah. Mas ele não aplicou a máscara, hein? 10/12/2020. Eu defini a máscara, dia, mês e ano, mas ele não colocou. É porque não é uma das máscaras pré-definidas. É o mesmo problema que a gente teve com o dinheiro. Não serve o pattern padrão. Eu tenho que fazer na unha, que nem a gente fez para mostrar lá embaixo. Internamente ele usa o Simple Date Format ou Date Format para você. Mas não funciona. E se você quiser usar junto com algum texto, com alguma string, não dá para usar o pattern. Porque as strings não servem lá dentro. Aí tem que fazer via código mesmo. Acaba sendo via código, moçada, sempre. Ah, esse aqui. Opa, não era isso que eu queria mudar. Droga. Não, tem que ser aqui mesmo. Olha lá, 10 de dezembro de 2020. Eu podia aplicar isso quando fosse data de nascimento. Aqui dá para testar. Ó. Eu podia pegar esse campo da expressão, ó, e na hora de fazer a data de nascimento, eu podia colocar aquele código. Cria lá um new simple date format e manda formatar, só que não um novo Java Util Date. Pega esse field aqui. Vamos salvar. Vamos lá, pessoa física, ó, 25 de maio de 1980. Strubilo Lobaldo e a Grosbilda, 1 de março de 1980. E aí, quando é pessoa jurídica, aí não, aí é o nome fantasia que apareceu, Coca-Cola. Então dá para a gente melhorar algumas coisas aqui. Os patterns prontos, só se você estiver fazendo um relatório em inglês. E em português vai dar sempre problema. Mas existe. Vamos inserir uma imagem no relatório. É muito simples.
basta arrastar o componente Image da paleta para dentro do relatório. O próprio Jaspersoft Studio vai abrir uma janela para você selecionar de onde virá essa imagem. Você pode pegar o caminho absoluto e escolher a imagem. O caminho até a imagem vai ficar guardado na propriedade expression desse componente. Isso é um problema. Então vamos botar um logo aqui. Vamos pensar assim. Vamos diminuir esse espaço. Eu vou pegar um componente image e vou botar ele aqui em cima. Aí ele vai abrir essa janela para você escolher da onde vai vir essa imagem. Pode ser alguma coisa do próprio workspace do Eclipse, pode ser um caminho absoluto no sistema, pode ser uma URL, tá? Pode ser um recurso do Jasper Report Server que a gente nem está usando aqui. Você pode definir isso. Normalmente a gente quer um arquivo fixo, um caminho. Imagine que a imagem está dentro do meu projeto em algum canto aqui. Eu podia pegar ela. Só que o que você colocar aqui vai ficar salvo nessa propriedade. E aí o relatório sempre vai buscar nesse caminho que você colocou. Por exemplo, eu vou pegar uma imagem que eu tenho aqui. Eu devo ter um Tux aqui salvo. Então, ó, eu peguei, ó, /home, Rafael, Pictures e essa imagem aqui que eu tenho no meu micro. Vou dar um OK aqui, ó. Tá lá o pinguinzinho, ó. Deixa eu diminuir um pouco. Aí. Se eu fizer um preview, vai sair no relatório. Você podia colocar o logo da sua empresa aqui. Só que se você olhar essa imagem, lá em Image, você vai ver que a expressão dela é o caminho até o meu arquivo. E aí essa imagem não pode sair desse caminho, porque ficou fixo no relatório. Se eu precisar, se eu tiver mudar esse arquivo de lugar e tentar gerar o relatório, vai dar erro. Ele não vai achar essa imagem nesse caminho aqui. Normalmente, a gente não quer que esse tipo de problema aconteça. O que a gente pode fazer para não dar esse tipo de problema, ou pelo menos diminuir a chance de acontecer isso? Coloca as imagens usadas no relatório no mesmo diretório onde o relatório está salvo. Então, se o meu arquivo do relatório está jogado aqui dentro de contato simples, está jogado aqui, você podia botar a imagem junto aqui. Ou se você não quiser fazer tão bagunçado, você podia colocar um diretório imagens junto com os relatórios e pôr a imagem dentro desse diretório aqui. E aí, na hora de colocar caminho, a gente não coloca um caminho fixo desde lá de /home, alguma coisa. A gente põe um caminho relativo. Ou seja, do diretório atual alguma coisa. E aí ele vai achar isso aí para você. Então, a ideia que eu estou falando é o seguinte. Eu vou pegar esse arquivo. Eu podia estar dentro do meu contato simples, Ctrl V. Está lá o arquivo. Eu joguei junto com os meus relatórios, os meus arquivos de arquivo do relatório aqui. E aí, na hora de escolher a imagem, eu posso falar para ele, olha, ao invés de pegar esse caminho todo, não, entra lá, pega ele, /tux, Linux transparente. Ó. Ou seja, no mesmo diretório onde você está, pega a imagem. Ele achou. E aí você tem que lembrar de sempre que você mover o relatório, mover o arquivo da imagem junto. Tá? Mas é melhor assim do que deixar num diretório que nem faz parte do seu projeto. A chance de dar problema a isso é bem maior. Ah, mas eu não quero as imagens jogadas juntos aqui. Tudo bem, você podia ter um folder. Vou chamar de imagens. E aí, dentro de folder imagens, eu posso colocar a imagem dele. E aí, aqui, na hora de definir o caminho, eu ponho /imagens/ o arquivo. Achou também. Pelo menos fica um pouco mais organizado. Mas ainda é complicado, porque se você mover o relatório de lugar, você tem que mover o diretório imagem junto. Tem que estar os dois juntos para você funcionar isso aqui. Dá para você pegar o URL também. Se não me engano, ele aceita você pegar da internet.
Pegar o image de novo. URL. Vamos escolher uma imagem aqui. Vou pegar um outro aqui. Achou. Tá lá, ó. Lembrando que isso aqui é complicado porque ele está pegando isso da internet. Se você não tiver a internet funcionando, o relatório não sai. Não é interessante para a gente. Era melhor baixar o arquivo, botar junto no relatório e usar. Mas vai funcionar. O problema é que no Jasper funciona. Mas quando estiver rodando o seu sistema, isso aqui é um projeto Maven. Então esse diretório não vai existir lá dentro. Você tem que fazer, na verdade, é trazer isso para dentro de Source Main Resources. Então, na verdade, eu teria que ter essas imagens aqui dentro. O que mais? Tirar ele daqui. Aí ficou, ó, Source Main Resources, imagens. Eu acho que ainda vai funcionar o preview. Não, é esquisito, mas é desse jeito mesmo. Ó. Se não tiver aqui dentro, quando você rodar o projeto, isso aqui não vai estar dentro do jar do seu projeto. E aí, quando o seu projeto estiver rodando, ele não vai conseguir gerar a imagem. Tem que estar aqui, senão não funciona. Mas se colocar aqui, o preview não dá certo, porque ele está buscando como se fosse nesse diretório aqui, ó. Tá, então, cuidado. Testa ele fora e aí, quando estiver pronto, arrasta para dentro de Resources. Porque senão não aparece dentro do seu projeto final. Tá, mas a gente vai testar isso daqui a pouco. A gente vai botar esse cara na web e a gente vê se vai gerar a imagem que a gente precisa. Variáveis. Em alguns relatórios, pode ser necessário que alguns valores sejam guardados ou manipulados para ajudar na criação de partes do próprio relatório. Por exemplo, fazer uma soma ou calcular uma média de algum campo. Nessas situações, nós podemos utilizar variáveis. Para criar uma variável, a gente vai lá no Outline, botão direito lá em Variables e seleciona Criar Variável. Essa variável criada, a gente pode então configurar ela. A gente vai selecionar as propriedades dela e vai alterar o que for desejado. Os valores alterados normalmente vão ser o nome da variável. A gente escolhe o nome que a gente quiser. Vocês vão ver de novo aqui lá no Jasper, as variáveis que ele tem aqui, ó, todas maiúsculas. Então, se você quiser seguir esse padrão, segue também, mas não precisa ser maiúsculo obrigatoriamente. Agora sim, ele selecionou variáveis. Isso, ó, criar variável. Ele vai criar a variável e a gente vem e configura ela nas propriedades. Ó. Você põe o nome que você quer. Sei lá, por exemplo, soma. Qual vai ser o tipo? É uma soma de números inteiros. Então provavelmente vai ser um long. Ou um int, se for pouca coisa, se você souber que é pouca coisa. Então a gente muda o nome, a gente muda a classe, que é o tipo. Calculation é o tipo de cálculo que vai ser feito com essa variável. A gente já tem alguns pré-definidos, como soma, média, desvio padrão, maior ou menor. Então, se você olhar aqui, ó, calculation, já tem alguns. Ó. Eu quero que seja uma contagem. Você pode fazer. Eu quero que seja uma soma de alguma coisa. Quer que seja uma média, quer que seja o menor valor ou o maior valor. Você pode escolher. Por exemplo, eu quero o maior valor. Tá, o maior valor de quê? É aí que entra o expression. Qual é o valor que vai ser usado nos cálculos? Por exemplo, se eu falei que eu quero maior, lá eu quero maior do que? Por exemplo, eu quero maior código. Não faz sentido nenhum, mas eu posso ter uma variável que vai pegar o maior código que ele encontrar. Reset type. Quando é que eu quero que essa variável seja reiniciada, ou seja, recomeça a fazer o cálculo? O padrão é relatório. Então, ele vai fazer o relatório inteiro sem resetar a variável. Tá? Mas você pode mudar. Eu podia falar, não, para cada página, muda. Ou seja, imagina que se eu colocasse aqui, ao invés de report, page,
Ele ia calcular, então, o maior código para essa página. E é esse o valor que ia estar nessa variável. Na próxima página, opa, ele resetou. Vai ser um novo cálculo para calcular o maior código novamente. E você pode colocar coluna. Aqui na coluna ele vai pegar... Não faz sentido coluna para a gente, mas é como se fosse o registro atual que ele está mostrando. Se eu deixar relatório nessa variável, eu posso, por exemplo, lá no rodapé, arrastar essa variável e jogar ela aqui. Ó. Eu chamei de soma para pegar o maior valor. Como não fazer uma variável, gente? Esquece o nome. Eu estou pegando o maior valor de código e jogando aqui embaixo. Se eu fizer um preview não vai dar certo porque eu botei a imagem. Beleza. Vou tirar essa imagem. Depois a gente volta a ela. Tá lá, o maior valor é 3. Ele calculou o maior valor. Só ao invés de pegar o maior, eu podia ter falado para pegar a média. Vamos pegar aqui de novo. Variável. Ao invés de pegar o maior, calcula a média dos códigos. Beleza, hein? E joga lá embaixo. Tá lá, uma média dos códigos. Pior que deu certinho 2, ó. É 3 mais 2 mais 1 dividido por 3. A média deu 2. Então você consegue criar variáveis, um tipo de cálculo, o que você quer que ele faça, use para fazer esse cálculo, quando é que você quer que ele resete esse valor. Exemplos aqui, eu coloquei alguns outros. Ó. Eu quero um valor acumulado, é o nome da variável. Vai ser um double. Eu quero que ele faça uma soma que vai ser resetada a cada página. E aí, o que eu quero que ele use para fazer essa soma? O nome da coluna com o valor da venda. Eu não sei, por exemplo. É um field isso, ele vai vir do banco. Ele vai somar todos os valores dessa página e jogar nessa variável para você. Agora, se você fizer o mesmo cálculo de botar report ao invés de page, ele vai fazer a soma do relatório inteiro. É todas as vendas. Aqui, com page, ele vai fazer a soma das vendas daquela página. Página por página, esse valor vai mudar. Aqui, se você põe report, não. Vai ser no relatório todo, ele vai somar todas elas. Então, tem que prestar atenção quando é que você quer que o valor seja resetado. Tá? E outra coisa que eu não expliquei, acho que até comentei em algum campo lá, é o tempo de avaliação. Todos os textos fields usados no relatório têm uma propriedade Evaluation Time. Essa propriedade ela define quando o test field vai ser avaliado, ou seja, quando é que o seu valor vai ser computado ou calculado, para então ser usado no relatório. Então, se você pegar aqui, por exemplo, código, se você olhar o test field, ele tem aqui, ó, Evaluation Time, agora. Ou seja, quando o Jasper encontra esse test field, como está definido agora, ele vai lá e pega o valor do código agora. É diferente aqui, ó. Todos eles estão com null. Mas se você pegar a variável... Aqui, ó, tá diferente, ó. Esse test field está pegando o valor agora. Porque ele tem que calcular qual é a página atual. Lembra que a expressão dele estava usando uma variável page number? Então eu tenho que pegar a página agora. Página 1, página 2. É agora que eu quero isso. Mas o outro test field é o que mostra o total de páginas. É a mesma variável, mas ele mudou o evaluation time para report. Se você põe evaluation time report, ele gera o relatório todo, depois ele volta e faz a avaliação desse test field. Por que ele fez isso? Porque quando eu fizer o final, o page number está com o último número de página, ou seja, é o total de páginas. Aí ele vem atualizando os test fields. Então, a gente consegue controlar quando é que você quer que o test field seja avaliado. O now, a avaliação é feita na hora em que ele é encontrado no relatório. O page, a avaliação é feita quando a página inteira foi gerada. Report, a avaliação é feita quando o relatório inteiro foi gerado. Então, aquele exemplo que eu falei, o report count,
é uma variável do relatório, mas se você mudar o valor do evaluation time para page, ele vai pegar atual, página atual. Se você puser report, ele vai pegar o final do relatório, ele vai mostrar todos os registros. Se você põe page, ele pega os registros daquela página. Se você põe report, ele pega os registros do relatório todo. Então tem que lembrar disso aqui quando a gente quiser fazer algumas mudanças, principalmente no cálculo que envolve variáveis. Geralmente é onde a gente usa isso. Outra coisa que eu não mostrei, como é que eu evito que partes de um mesmo registro fiquem divididos em duas páginas. Nesse relatório não aconteceu, porque só tinha 3 registros. Os 3 couberam nessa página. Mas, por exemplo, sobrou um espacinho aqui no embaixo. Ó. Será que ele vai começar uma pessoa aqui? Ou ele vai empurrar a quarta pessoa para a segunda página? Dá para a gente controlar esse tipo de coisa no relatório. Tá? Se você clicar dentro de uma das bandas do relatório, tem que ser na área livre, tá? Não pode ser nos componentes, não. Você vai ver as propriedades. Existe uma propriedade lá que é o split type. Essa propriedade ela define o comportamento que vai ser dado pelo relatório para o conteúdo daquela banda com relação à divisão do seu conteúdo. Então, se você vier aqui ó, e selecionar, por exemplo, o detalhe 1, eu estou no detalhe 1 clicado, não é nenhum dos componentes lá dentro. Tá? Tem lá um split type. E aí você pode escolher qual é o comportamento que você quer que ele tenha na hora de dividir essa banda. O padrão está stretch. Vamos ver o que é o stretch. O stretch está falando que a banda pode ser dividida, mas nunca dentro do seu tamanho declarado. E significa que a banda se divide apenas se o seu conteúdo for estendido. Isso é horrível de entender, cara. Tinha que ter um exemplo. Mas eu falei que essa banda tem esse tamanho, ó, com essa largura e essa altura. Ó, o height dela está 3 centímetros. O stretch fala, olha, menos que 3 centímetros não. Mas se passar de 3, pode cortar. Acho que é essa a ideia que ele quis dizer aí. E é o que provavelmente vai acontecer, porque lembra que os endereços e os contatos podem aumentar essa banda? Então provavelmente ele vai cortar essa banda no meio. Se você colocar prevent, ele vai prevenir que a banda se divida na primeira tentativa de quebrar seu conteúdo. Então eu falo para ele, ó, tenta não dividir. Então na primeira tentativa ele não vai dividir, mas em páginas ou colunas subsequentes essa banda pode se dividir. Porque senão você pode acabar entrando num laço infinito. Imagina que você fala para ele, não divide. Aí não cabe na primeira página. Mas também não cabe na segunda nem na terceira. Oh, mas aí não gera o relatório. Então, na primeira página ele vai tentar não dividir. Mas depois, na segunda em diante, ele vai quebrar. Porque senão não vai ter como gerar o relatório. O imediato, a banda pode se dividir em qualquer lugar. Tão cedo quanto seja necessário. Mas não antes que um elemento seja impresso na página ou coluna atual. Então, pelo menos alguma coisa ele vai colocar naquela página. Mas depois da primeira coisa que ter sido colocado, se precisar quebrar, ele quebra. A ideia então é seleciona o prevent se você quiser evitar que o conteúdo de uma banda seja quebrado no meio. Caso a banda inteira não caiba na página atual, seu conteúdo todo vai ser empurrado para a página seguinte. Normalmente é isso que a gente quer. Ó. Tenta jogar uma pessoa inteira dentro do relatório. Então vamos botar aqui, ó, prevent. E aí a segunda pessoa em diante, se precisar, quebra. Senão não vai aparecer ninguém. Nesse relatório não vai fazer diferença. Porque as 3 cabem. Vamos colocar mais alguém no banco, vai? Pra gente ver. Vamos lá. Na minha frente aqui. O nome é... Qual que é a empresa que faz esse trem? E não é a empresa, né? Mas tudo bem, vai. Tipo é jurídica. Vamos salvar isso, eu vou aplicar. Só que essa empresa não tem nem contato nem endereço. Vamos botar um contato.
é da pessoa 4. Pronto, tem 4 pessoas no relatório. Vamos refazer esse relatório e ver o que virou aqui. Ó, as 3 primeiras apareceram na primeira página. A quarta mandou inteira para a quarta página. A segunda página. Lembrando que a segunda página não tem título. Lembra que o título eu não botei um título page header. Se fosse um page header, toda a página ia aparecer. Título não, título só aparece no início. Mas ele não quebrou. Ele não chegou a começar a quarta pessoa no finzinho. Ele mandou inteiro para o outro lado. É melhor assim do que quebrar. A pessoa mostra código, nome numa página, que é o que cabia aqui embaixo. Ó. Cabia o comecinho da segunda página. Mas ia ficar horrível, né? A gente já viu o 8 e o 9, que é para impedir que os componentes apareçam no relatório quando não tem nada, quando está nulo. É só mudar lá o line, remover a linha. A gente já viu isso aqui também para diminuir o espaço que ocupa lá no complemento. É a mesma coisa. Vamos fazer essa prática então do Jaspersoft Studio, onde a gente vai estar gerando o relatório dentro de uma aplicação web com o Spring Boot. Então vamos pegar um arquivo, algum projeto. Aqui eu falei pegar o projeto da prática 6. Não, pode ser a prática 1 mesmo lá, a prática do contato simples. Não faz diferença para a gente. O que eu tenho que fazer dentro da prática lá? Eu preciso botar a dependência. Então, eu preciso da dependência do Jasper Reports. Deixa eu só ver se o Jasper Reports, a versão mais nova, Jasper Reports Library, é o mais novo, 6.16.0. Eu vou pegar essa dependência e vou trazer ela para o meu relatório aqui, no meu projeto. Então eu vou lá no POM, do contato simples mesmo, não tem importância, e adiciono essa dependência aqui. O lugar não faz diferença para a gente. Vou jogar ele aqui. Pronto, ele vai pegar a biblioteca do Jasper Reports e vai trazer para o meu projeto. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu vou criar um diretório chamado relatórios dentro de Source Main Resources. Então, eu vou vir aqui, Source Main Resources. É porque eu estou dentro da perspectiva do Report Design. Pode voltar para o Java. Vou fechar o relatório para não ficar aparecendo aqui. Voltei para a perspectiva do Java. Agora sim ele vai deixar eu criar um folder. Eu vou chamar de relatórios. Por que tem que ter dentro de Source Main Resources? Porque é um projeto Maven. Tem lugares certos para você colocar os arquivos para eles aparecerem dentro do artefato final. Source Main Resources é um deles. Então tá lá, relatórios. Eu vou colocar os arquivos do relatório dentro desse diretório. Então, eu vou mover essa bagunça toda que eu fiz aqui, ó, e vou trazer para dentro de relatórios. Não faz diferença para o Jasper, tá? Se você voltar aqui para a perspectiva de relatório e mandar abrir o relatório, acho que o último que a gente fez foi esse. Continua aqui. Continua funcionando. Eu só mudei de lugar. Podia até ter criado aqui dentro direto, mas não fiz isso. Saiu desse jeito o texto ali dentro é uma boa pergunta. Algum bug aqui quando eu dei zoom. Loucura. Mas tá lá. Volta pro Java, pode fechar o relatório, tá? Joguei aqui dentro os arquivos. Lembrando que os arquivos de relatório tem que estar compilado. Eu acho que eu não fiz isso. Deixa eu voltar aqui. Eu vou pegar esse cara e vou compilar ele depois dos 2 subreports. Só para garantir. Então eu vou pegar os 2 subreports, vou compilar o de endereços, vou compilar o de contatos e vou compilar o principal. E aí pode voltar para a perspectiva do Java. Porque eu garanto que os arquivos .jasper são os arquivos mais atuais, de acordo com a última coisa que eu fiz no relatório. Vou botar um link para gerar o relatório para mim, lembra? Eu preciso que alguma coisa dispare o pedido para gerar o relatório. Então eu vou lá no meu template do index,
.html. Vou botar um link aqui, ó. Podia ser um botão, tá? Acho que tudo tá botão nessa prática. Deixa eu só confirmar. Vou botar ela no ar. Tá tudo botão. Vamos fazer um... Vou deixar link, pode pôr um botão, dá na mesma. A ideia é aqui, ó. Quando o cara clicar nesse link, dispara essa URL. /relatórios, todas pessoas físicas. Na verdade, não é todas pessoas físicas. Vai ser todas pessoas, por exemplo. Vamos deixar desse jeito. Depois a gente pode até limitar as pessoas físicas no relatório, se a gente quiser. Mas eu vou botar /relatórios todas pessoas. Essa URL, quando ela for disparada, vai disparar algum controlador da minha aplicação. Por enquanto, nenhum controlador trata isso aqui. A geração do relatório, eu vou colocar isso dentro de um serviço. Então eu vou criar primeiro esse relatório service. Vamos lá, dentro de serviço, eu vou criar uma nova classe. Relatório service. E esse relatório service vai ficar com esse código do passo 6. Ctrl Shift O. Aqui, quando ele fizer os imports, ó, o input stream não é esse aqui. Se eu não me engano, o input stream é o do Java.io. Cuidado. Então, Java.io input stream. O que mais? A conexão também é um Java SQL connection. O logger é o nosso. O data source é um Javax SQL data source. E aí pode dar finish. Se tiver dúvida, na prática eu coloco todos eles aqui, ó. Pode copiar daqui e colar lá que ele arruma. Tá? O que eu estou fazendo aqui dentro? Vamos dar uma olhada, ó. Esse método, gerar relatórios simples, todas as pessoas físicas, está tudo errado isso aqui. Vai ser gerar relatório complexo, todas as pessoas. O nome está diferente, não faz diferença, tá? O relatório vai ser o mesmo. O que eu faço? Eu preciso carregar o arquivo Jasper. Então lembra que eu gerei um arquivo Jasper dentro do diretório relatórios aqui, ó. Eu preciso carregar esse arquivo na minha aplicação. Então, eu estou indo lá e falando para ele, olha, pega um recurso como se fosse um fluxo de bytes. Qual arquivo? Opa, /relatórios, esse relatório Jasper. Aqui eu estou pegando SQL direto simples. Podia deixar ele então, vai. Vamos começar com o relatório simples. Não tem subreport. Esse aqui vai direto. Então eu estou pedindo para ele, vai lá do diretório relatórios e procura relatório SQL direto simples, .jasper. Esse é o arquivo que eu estou falando para ele, ó, que é esse arquivo aqui. Vou botar isso aqui nesse input stream. Aí eu tenho que abrir uma conexão com o banco. Aqui já é esquisito. Embora o banco já guarde o SQL, não é o banco não. Embora o relatório já guarde o SQL, não é o relatório que abre a conexão com o banco. É a minha aplicação que tem que abrir a conexão. Então, eu preciso usar um data source aqui, ó. Eu pedi para o Spring me injetar esse data source. Porque é ele que está cuidando da parte do JPA e conexão ao banco. Então eu falei para ele, me dá o data source que está ligado a esse banco. Ele vai botar ele aqui para mim. Eu uso ele para pegar uma conexão com o banco. Uma vez que eu tenho essa conexão, eu faço o seguinte, olha. Essa classe Jasp Field Manager é como se fosse um gerenciador de preenchimento de relatório do Jasper. Eu estou falando para ele, olha, preenche esse relatório para mim. Qual relatório? Esse relatório que eu carreguei, ó, esse arquivo Jasper. O segundo parâmetro é se eu quiser passar parâmetros para o relatório. Nesse relatório simples não tinha parâmetro, então eu mando nulo. E eu passo a conexão com o banco.
essa conexão que eu abri aqui, eu passo ela para esse método do gerenciador de preenchimento de relatório. Estou falando para ele, olha, preenche esse relatório aqui para mim usando essa conexão. Isso me gera um Jasper Print. É como se fosse um relatório preenchido, só que ele não está em nenhum formato ainda. É como se estivesse só na memória. Agora eu tenho que exportar ele. Existe uma classe do Jasper, que é esse Jasper Export Manager. Ele tem vários métodos para exportar. De todos aqueles jeitos que a gente viu que dava para exportar, ele tem um método pronto. No nosso caso, eu quero que ele exporte isso para um PDF. Quem que eu quero que ele exporte? Esse relatório aqui. Então eu estou falando para ele, exporta para PDF esse relatório que você preencheu usando esse arquivo Jasper e essa conexão. E é isso que eu devolvo. Esse export, ele me devolve um vetor de bytes com o conteúdo do PDF. É isso que esse método me devolve, ó, um vetor de bytes. Pode dar erro, e aí eu estou fazendo uns catches aqui, ó, e mostrando que deu erros na geração do PDF ou então deu erro na obtenção da conexão. Mas esse método então faz isso. Ele abre o relatório, preenche e me devolve um PDF. Por enquanto é só isso. Ainda não está mandando isso via web. Certo? Vamos continuar. Agora sim, eu vou criar um controlador para cuidar da parte do relatório, para receber aquela requisição e devolver o relatório. Então eu vou lá na minha aplicação, lá dentro de controladores, vou criar um novo controlador, relatórios controller. Com que código? Esse código que está aqui. Ó. Vou substituir essa classe toda por essa. Ctrl Shift O. Aqui, vamos ver o que eu tenho que arrumar. Esse HTTP headers, eu já nem lembro mais, é do próprio Spring. Então aqui eu vou pegar HTTP headers do Spring. Page Attributes provavelmente vai ser também do Spring, esse media type, né? É, do Spring. O logger é o nosso, o resto é automático. Se tiver dúvidas também, tá aqui na prática. O nome do método que eu estou usando aqui eu mudei. Eu chamei de gerar relatório simples todas as pessoas. É esse método que eu estou disparando aqui. Ó. Por isso que estava dando erro. Então, qual que é o esquema? O meu índice tem um link, um index. O cara clica aqui nesse link, dispara essa URL, ó, barra relatórios, barra todas as pessoas. Isso vai chegar nesse controlador, ó, barra relatórios, barra todas as pessoas. Olha o nome errado aqui, ó, cuidado. Barra relatórios, barra todas as pessoas, vai disparar esse método aqui. Gerar relatórios simples, todas as pessoas físicas. Não, relatórios físicos, todas as pessoas. Tira esse físicas do nome aqui. Ele vai gerar um relatório com todas as pessoas. Só isso. O que ele faz? Ele usa o serviço. Ó. Eu pedi para o Spring injetar essa classe de serviço dentro do controlador. E aí eu vou no serviço e chamo aquele método. Esse método abre o Jasper, preenche ele e devolve o PDF num vetor. Eu guardei esse relatório aqui nesse vetor. E aí eu tenho que devolver o relatório. Aqui o esquema para devolver ele é um pouco diferente. O tipo de retorno desse método vai ser um response entity. Esse response entity, vamos lá. É uma maneira de você mandar uma resposta, mas com um código de HTTP de resposta junto. Que resposta que eu vou mandar para o navegador? Olha, é um OK. Deu certo. Ou seja, quando você pediu a sua URL, deu certo. E aí eu ponho alguns headers, alguns cabeçalhos nessa resposta. Por exemplo, qual é o tipo do conteúdo? É um valor de PDF, é um arquivo de PDF. Qual é a disposição do conteúdo? Ou seja, esse cara, na verdade, é só para botar um nome no arquivo. Ó. Pessoas físicas simples, né? Eu vou botar só pessoas simples. Ó. Esse vai ser o nome do arquivo PDF e vai ser devolvido. E no corpo dessa resposta, eu ponho o vetor de bytes.
Então a resposta está aqui, ó. Essa é a resposta. É diferente de quando a gente disparava lá o controlador do contato e mandava um model envio para disparar uma view e coisa diferente. Não, aqui não. Essa é a resposta, ó. Manda lá um HTTP OK com esse cabeçalho e esse corpo com o relatório que foi gerado em PDF. Esse é o retorno que eu estou devolvendo quando o cara disparar esse método. E aí tá pronto. Eu não fiz nenhuma besteira quando eu pedi agora. O link tem que mudar também, né? Não é todas as pessoas físicas. Relatório simples das pessoas. Quando eu clico, tá lá, ó, recebi um arquivo PDF, pessoasimples.pdf. Se eu abrir esse arquivo, tá lá o PDF, ó, gerado com as 4 pessoas. Lembra que esse é o simples, só tinha os dados da pessoa. Inclusive não estava nem formatado ainda. Ó. Não tem os endereços nem os contatos. Mas funcionou. Recebi um PDF com o nome que eu escolhi, colocando aqui no meu código do controlador. Ó, esse nome aqui. Então a gente fez o teste do relatório simples. Quando o relatório envolve subreport, tem que fazer algumas coisas diferentes. E aí vem a dica para vocês. Ó. Não tem isso nem no material, é só para quem está assistindo a aula. Faz o relatório primeiro, testa, faz lá os previews. Deu certo? Aí sim você vem e faz isso aqui. Por quê? Quando você colocar essas coisas no relatório, a gente não consegue mais fazer o preview. O preview vai parar de funcionar. Se eu não estou enganado. Então, primeiro testa. Ficou lindo do jeito que eu quero. Aí vem e vamos fazer essas mudanças. Por que eu tenho que fazer essas mudanças? Por algum motivo maluco, tá? Não é culpa nossa. Quando a gente usa um relatório que tem sub, o relatório principal não acha o sub. É ridículo, cara. Mesmo os dois estando juntos no mesmo diretório, o relatório principal não encontra o subreport. Então a gente precisa criar um parâmetro no relatório principal para guardar o diretório aonde está o sub. É ridículo isso, cara. Mas eu tenho que fazer isso. Então vamos lá. Eu vou lá no meu relatório principal e eu vou criar um parâmetro chamado subReportDir do tipo string. Eu vou vir aqui, vou mudar a perspectiva para relatório. Vamos abrir o relatório principal. Cuidado para não abrir o Jasper, tá? A gente abre o XML. Eu vou pegar o que está mais completo nosso aqui. E eu vou criar um parâmetro aqui dentro. Ó. Novo parâmetro, criar parâmetro. O parâmetro vai ser subReportDir javalang string. Criei ele. Nossa, ele está rodando ainda. Deixa eu parar a execução aqui. Essa é a primeira etapa. E mais? Para cada subreport do relatório principal, eu tenho que selecionar o subreport. Pode ser pelo design ou direto lá no outline. E lá nas propriedades dele, nessa aba subreport, eu vou ter que editar a expressão que está lá agora para que fique desse jeito aqui. Então, ó, para cada subreport do relatório principal, a gente tem que selecionar ele. Então, eu vou vir aqui ó, no relatório principal. Eu tenho 2 subreports. Eu seleciono ele, tá? E aí lá em propriedades, com ele selecionado, você tem aqui uma aba subreport. A gente seleciona essa aba e vem aqui em expressão. Vamos editar essa expressão dele. Ó. Observe que a expressão só tem o nome do subreport. Só isso não funciona. É isso que eu acho esquisito. Mesmo esse arquivo estando junto com o relatório principal, não vai funcionar se eu deixar só isso. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar aquele parâmetro subReportDir concatenado com o nome que já existia ali. O nome que já existia ali é esse nome que está aqui. Ó. Ou seja, pega o diretório que está no parâmetro, concatena com o nome. É isso que eu estou falando para ele. Finish.
Isso para o primeiro subreport. Tem outro, então eu faço isso para o outro também. Ó. Seleciono ele, vou lá na aba subreport, vou lá na expressão dele, já tem uma string aqui. Eu tenho que vir e colocar o parâmetro subreport dir concatenado com o nome que já tinha ali. Finish. E aí eu salvo. E aí manda compilar, não esquece de compilar de novo. Lembra que o Jasper é o que ele usa. Faz as mudanças e compila. Só que se eu fiz essa mudança, se eu fizer o preview agora, ó, ele pede o subreport dir. E se eu não coloco nada, dá erro gerando. Por isso que eu falei, testa primeiro. Testa primeiro, porque aí você garante que está pronto. E aí, a hora que estiver pronto, você faz essa mudança. Eu acho que se eu colocar o caminho do jeito que está aqui agora, deixa eu mostrar lá no terminal para pegar o caminho. Nossa, olha o terminal onde ele abriu. Eu estou na visão de relatório. Esse é o caminho do meu relatório. Se eu copiar esse cara, eu acho que se eu vier agora no relatório, fizer o preview e botar esse cara aqui, contato simples barra... Nossa, aí tem que botar source, main, resources, relatórios. Não deu certo ainda. Relatórios barra, ó. Vou aumentar aqui para vocês verem que eu digitei, ó. Eu botei o caminho inteiro, ó. Nesse projeto, source, main, resources, relatórios barra, porque aí ele concatena com o nome do arquivo. Vamos ver se assim ele acha. Não garanto, não. Não, ainda deu erro. Ele não está achando. Talvez esse tio não possa estar ali. Deixa eu ver se não é isso. Às vezes eu tenho que botar o caminho completo aqui. Eu tenho que botar barra home, barra Rafael, barra documents. Agora está o caminho completo. Aí deu certo. Ó. Mas olha a trabalheira para testar. Isso que eu falei. Testa primeiro, tá pronto, aí vem e faz a mudança. Você não tem que fazer essa bagunça aqui e passar esse caminho para o relatório. É o que eu falei. Antes, quando você fazia o preview, funcionava, quando só tinha o nome. Aí que você põe o subreport dir junto, aí para de funcionar. Mas se você não passa esse subreport dir, quando estiver gerando na aplicação web, não funciona. Não sei por que diabos fizeram desse jeito, moçada. Não fui eu que bolei o Jasper. Tá? Eu estou mostrando só o jeito que vai dar certo depois. Então a gente fez isso nos dois subreports. Eu botei esse subreport dir como parâmetro. Eu vou botar um outro link agora para gerar esse relatório complexo. Então, vou voltar na perspectiva do Java, fechar o relatório. Eu vou lá no index, eu vou botar um segundo link. Vai ser todas pessoas complexo. Relatório complexo das pessoas. Então, essa URL eu quero que dispare o relatório com o subreport. Beleza. Vamos lá no relatório service, eu vou colocar um outro método lá dentro para gerar esse relatório. E aí você já começa a perceber que tem coisa aqui que de repente dava para melhorar, né? A gente de repente podia ter um método só para fazer isso. E o que muda desse método para esse? Vou fazer um Ctrl Shift O aqui. É Java Util Map. O resto veio automático. Por exemplo, o que muda aqui de um para o outro? Primeiro é o nome do Jasper. Esse é um relatório e esse aqui vai usar um outro. Esse aqui é o SQL direto complexo com parâmetros. Eu vou botar um parâmetros aqui, ó. O nome muda. Na hora de abrir o arquivo, o que mudou também? Eu tenho que passar aquele parâmetro, subreport dir. Mas se você colocar esse parâmetro nesse relatório, não faz diferença. Ele só não vai usar. Então, de repente, esse código podia estar nos dois também. Então, o que mudou só por enquanto é só o nome do arquivo. Se você passar parâmetro vazio para o relatório de lá, também não dá na mesma. Então, é um bom candidato aqui, é um método só que recebe como parâmetro o nome do Jasper.
porque é praticamente o mesmo código, tá? Aqui o que eu fiz então? Ó? Eu carreguei o mesmo arquivo. O problema aqui é a solução já está aqui, tá? Mas isso me deu um trabalho do cão para descobrir, moçada. Por quê? Lembra? Como é que eu pego o caminho do subreport? Eu tenho que passar um parâmetro subreport dir para ele. Ah, mas tem método no Java que pega o diretório, professor. Tem. Mas o nosso projeto, quando a gente gera ele no final, ele vai estar lá dentro de target, dentro de um arquivo .jar. Esse código normal que pega caminho não serve dentro de arquivo jar. Então eu apanhei para burro para conseguir fazer esse trem funcionar, tá? E aí estou passando para vocês de mão beijada aqui, ó. Como é que você faz para pegar isso? Você vai lá no ClassPath, Resource, pega a URL, transforma numa string, e aí você pegou o caminho do arquivo Jasper. Eu não quero o caminho do arquivo Jasper, eu quero o caminho até chegar aqui, ó, esse ponto. Então eu fui lá, peguei uma substring até chegar na última barra, até chegar nessa barra aqui, ó. E esse é o diretório que eu vou usar. Para passar parâmetro para o relatório, a gente usa aquele mapa que eu falei para vocês. Eu tenho que botar o nome do parâmetro e o valor. Eu uso esse diretório que eu achei como valor. E eu passo esses parâmetros aqui como segundo parâmetro. E aí eu exporto como PDF. Então é muito parecido, só tem coisa a mais. Podia ser um método só recebendo o nome do relatório. Vamos lá no controlador. Agora eu preciso de uma URL para tratar relatórios todas as pessoas complexos. É o que está aqui na prática agora. Vamos colocar esse método lá no controlador. Eu vou vir aqui e vou adicionar todas as pessoas complexo. Essa é a URL. Não tem físicas aqui no nome também, não. Não vai fazer diferença o nome. Eu vou lá e uso o serviço. Ó. Eu não mudei o nome do serviço. Ó. Todas as pessoas, não é pessoas físicas. Não está diferenciando aqui. Viu? Eu uso o serviço, ele me dá um relatório, eu vou lá e mando isso como resposta para o usuário. E aí está pronto, acho que já pode testar. Vamos pedir o relatório complexo para a gente ver o que vai acontecer. Eu vou pôr para rodar. Está feito aqui, vamos lá na aplicação. Pode ter botado um BR aqui no index. Beleza. Para não ficar um na frente do outro. Quero o relatório complexo. Recebi um PDF. Sempre abre para ver. Porque às vezes você recebe um relatório vazio. É porque está com erro, tá? Se chegar a 0 bytes é porque está com problema. Vem um arquivo, mas não tem conteúdo. Olha lá o PDF. Ó. O nosso relatório complexo. Com a imagem. A fonte está com erro ainda. Essa não é a fonte que a gente escolheu lá, o Liberation Mono. Está usando a fonte padrão. A gente tem que arrumar isso aqui ainda. Mas o PDF chegou. E se você olhar lá no programa, eu mostrei no login o diretório onde estão os relatórios. Ó. Ó, é um arquivo que está nesse caminho aqui. Olha isso, ó, dentro de Target Classes Relatórios. É aqui que está o sub. Isso porque está rodando do próprio Eclipse. E se eu estivesse executando a minha aplicação dentro de um servidor? Era esse o problema que eu tinha antes. Ó. Se você está num servidor, estou lá no contato simples, deixa eu só dar um ls aqui. Ó, o meu arquivo final está dentro de target. Ó. É esse... ele não gerou... Ah, peraí. Deixa eu gerar o pacote aqui. Maven Package. Pacota para mim. Agora sim, se eu entrar lá no target, esse é o jar do meu projeto. É esse aqui que eu tenho que pôr em produção. Como é que eu rodo ele direto aqui? É java-jar, o nome do arquivo. Ele já vem com o Tomcat, ele põe no ar toda a aplicação para a gente. E é aí que eu tinha problema, porque quando eu vinha gerar o relatório
Nesse momento, dava pau. Vamos ver se vai dar pau. Gerou o relatório. Funcionou. Então, eu garanto para vocês que vai dar certo esse código que vocês estão usando aí. E aí, o problema era aqui, ó. O diretório agora é um arquivo jar. Esse arquivo jar, dentro dele, dentro de bootinf, classes, está lá relatórios. Então, aquele código normal que a gente usa no Java para pegar caminho não servia quando estava dentro do jar. Esse código que eu passei para vocês, fazendo essa loucura toda aqui, funciona e acha, inclusive, dentro do jar quando estiver em produção. Pode usar que vai dar certo. Eu perdi o quê? Uns 2 dias para fazer isso. Mas vai rodar. Para parar a execução, Ctrl C. Isso. Aí eu falei para vocês, ó, cria um novo diretório chamado local maven repo. Então eu vou lá no meu projeto. Pode ser dentro do projeto aqui mesmo, ó, new folder local maven repo. Então, ó, ele criou esse diretório. Lá no POM, eu vou colocar esse repositório. Eu vou lá no meu POM. Eu vou colocar isso aqui depois de propriedades. Não tem local correto, não. Ó, local maven repo é o identificador do repositório. Onde é que ele fica? No diretório do seu projeto, dentro de local maven repo. Ou seja, dentro do diretório contato simples, local maven repo. Esse é o repositório que eu estou avisando para o Maven que existe. E aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho que pegar aquele jar que eu gerei e colocar lá dentro. Então eu copio isso aqui, ó. Vamos lá no projeto. Abro um terminal dentro do projeto. Opa, eu já estou com ele aberto aqui, deixa eu só voltar. Ó, eu estou lá junto com o POM. O meu arquivo da fonte está aqui, o .jar. Eu vou colar aqui e eu vou mudar só o nome porque está com coisa errada aqui. O nome da fonte não é Times New Roman, é fonte, eu vou chamar de Liberation Mono. A fonte é 1.0, o arquivo vai ficar dentro de local maven repo, o repositório é local maven repo. Qual arquivo que eu quero pular? Ixi, agora aqui complicou, não é o arquivo, não está no desktop. É esse arquivo direto aqui, ó. Eu vou copiar daqui mesmo. Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Eu tô falando para ele, olha, pega esse jar e insere ele como se fosse um artefato dentro desse repositório. Vamos ver se vai dar certo. Deu sucesso. O que ele fez, moçada? Se você for naquele diretório do projeto, vamos lá. Lá em documentos, disciplinas, programação web, 2020, contato simples, ó, local maven repo. Ele criou aqui, ó. Eu não mudei, né? Na hora que eu rodei aqui, eu chamei de... Eu passei DAO2 como o nome do Group ID. Esqueci de mudar, mas tudo bem. Mas ele criou DAO2, fonte Liberation Mono, tem os dados que o Maven precisa para achar a dependência, versão 0.0 e o jar está aqui dentro. Tá? É como se fosse um outro diretório .m2. Só que esse é meu, local aqui da minha máquina. Uma vez que isso aqui está no meu projeto, e eu já avisei no POM que existe esse repositório, eu posso botar uma dependência. Que é o que está na prática agora. Ó. Eu posso vir e falar para ele, olha, você tem uma dependência. Vamos lá, em dependências, vamos colocar aqui em qualquer canto. Ó. Vai lá, o Group ID é DAO2, a fonte eu chamei de fonte Liberation Mono, versão 1.0. E traz isso para dentro do meu projeto. Salvei. Pronto, a gente já pode testar. Eu vou rodar de novo o projeto e vou gerar um PDF novamente para a gente ver a diferença se vai sair realmente com a fonte. Não deu erro. Vamos voltar aqui, pedir o relatório complexo de novo, gerou um outro arquivo. A fonte diferente. Ó. Deixa eu abrir o PDF do outro. Esse foi o primeiro que eu fiz, ó, o anterior. Essa é a fonte que está nesse PDF. Essa é a fonte que foi gerada agora. Ó.
Vamos ver se vocês enxergam a diferença. Ó. Essa é a fonte, ela tem o mesmo espaço para todos os caracteres. Essa é a fonte padrão. Então ele usou a fonte que eu pedi. Então, eu tenho que fazer esse processo para conseguir fazer isso. Lógico, para colocar essa fonte nesse pacote que eu coloquei ali, você precisa fazer isso uma vez só. Uma vez que isso aqui já está nesse repositório, você pode até, de repente, não põe esse diretório junto com o projeto, põe ele na sua máquina, de repente, em algum lugar. E aí usa com a dependência. Uma vez que está criado, você pode usar essa dependência em vários projetos.